Oi pra vocês, e já vamos começar com o resumo do episódio 15 de Queen of Tears. Começamos o episódio com o Baek lendo o caderno que a Hong pediu pra guardar, e ele faz o que ele faz de melhor, que é chorar. Temos cenas da Hong na operação novamente, falando o nome dele sem parar. Nossa, que ódio! O secundário achar o caderno da Hong. Para de se intrometer assim, tá ficando feio e humilhante já, boy, só para. Ele começa a ler, e é óbvio que ele não gosta do que está escrito. Ele não fala nada sobre, e a gente não vê nada também referente ao que está escrito no caderno, e ele simplesmente decide jogar fora. Boy, pelo menos comenta alguma coisa pra eu ver o que tá dentro desse caderno. Ele decide dar uma volta no hospital com a Hong, e a gente pode ouvir as enfermeiras comentando sobre o caso, porque todos os médicos e as enfermeiras foram trocados, e que eles estavam em dúvida de quem seria o real noivo, porque o povo conheceu o Baek também. O secundário dá uma viajada legal e simplesmente distorce tudo. Eu não sou uma pessoa que fala palavrão, mas eu tenho altos xingamentos na minha mente agora, viu, senhor secundário? Especialmente pra você. Fala pra Hong que o Baek seguiu ela até lá para pedir que ela revisasse o testamento antes dela operar. Diz que sofreram um acidente e que machucou a mão quebrando o vidro. E eu coringando do outro lado da tela. E ainda teve a cara de pau de colocar um curativo na mão. Ainda diz que o culpado pode ser o Baek do acidente. Deveria ganhar o Oscar, viu? De melhor contador de histórias. Excelente. A Hong olha aquilo e pergunta se ele tá bem. Mulher, esse não é um homem certo. O certo está preso. Nossa, mano, ele joga o Baek no chão falando que ele teve um caso e que ele quis separar dela e que ela tentou se matar por causa disso. Ela ainda diz, nossa, como eu fui patética. E o secundário fala, você não é patética, só é bondosa e tem coração mole. Aí ele diz que não podia proteger ela naquela época, mas que agora vai proteger ela custe o que custar. Enquanto isso, o Baek está sendo interrogado pela polícia. Boy, você é o que mais sofreu no drama inteiro. Sinto muito, viu, por você. E eu acho que você tem muito mais pra sofrer quando sair daí. A Hong sonha com o Baek sobre o dia que ela ficou na frente do carro e ela lembra dela falando pra ele pra não salvar ela caso isso venha a acontecer de novo, mas não mostra o rosto do Baek. Passa um mês, a Hong volta para casa, a família dela vai receber ela no aeroporto e ela trata todo mundo friamente. O secundário toma a frente dela falando por ela e o povo fica sem acreditar, porque ele alertou ela falando que eles poderiam falar que ele queria o poder da família. Ele conta uma história totalmente distorcida, falando que o avô dela passou as coisas para ele porque a família dela brigava muito por dinheiro e que o avô queria que ela herdasse tudo. Esse episódio vai ser tenso, por isso que eu não gosto dessa palhaçada de esquecimento, só serve para gerar ódio. Não é à toa que o ator que fez o secundário estava sofrendo hate na Coreia. Não sei se ainda está porque o drama já acabou, né? 은성이는 미워하되 저는 미워하지 말아주세요. 감사합니다. É errado, sim, completamente, porque o povo tem que separar a atuação da vida real. Mas é compreensível um pouco porque o ódio expandiu. Mas é totalmente errado, não odeio o ator porque ele está fazendo seu trabalho, que é atuar. Ele fala que a família da Hong deveria estar feliz com a notícia que ela iria morrer. Ela pergunta para o secundário se a família tentou entrar em contato com ela. Ele diz que sim, mas que não deixou, porque ela pediu para ele não deixar antes da cirurgia. Ela fala que acredita, até porque ela foi fazer a operação sozinha. Não foi, Flo, o Baek estava lá. Haja paciência, Alessandra, respira. A Hong diz que devia ter uma vida sozinha. O secundário fala que sim, mas que ele também teve uma vida sozinha e que é por isso que eles só tinham um ao outro. Ele fala pra ela não confiar na família dela. A Hong joga as coisas, tudo o que aconteceu, mas assim, ela não lembra, né? Então não tem como provar, porque o secundário contou só as partes que eles aprontaram. Mostra o Baek tentando escrever uma carta e ele lembra da Hong. Coitado do boy, sendo injustiçado desde a metade do drama. A Hong e o secundário têm uma conversa dentro do carro, ela falando que queria ir para casa para seguir a vida normal que ela seguia. O secundário fala que tem medo da família dela interferir. Boy, você tem medo que ela lembre, isso sim, mas ela meio que mantém ele distante. Gosto, porque ele diz que está preocupado. Ela fala, eu sei, obrigada pela preocupação. Corte rápido, Tramontina. Ele diz que ela já agradeceu o suficiente e que era para ela cumprir a promessa dela que ela fez, que era casar com ele depois da cirurgia. Ela concorda e ele fala para deixar os preparativos do casamento com ele.
O secundário vai conversar com a mãe dele e pergunta diretamente se ela está envolvida com o acidente da Hong na Alemanha. Ela, calmíssima, diz que sim e fala: ela não morreu, então qual o problema? Ele fica um pouco chocado e ela pergunta: por que essa cara? Você já sabia. Eu disse que ela poderia se machucar novamente se você continuasse ao lado dela. O secundário diz: já terminou de me ameaçar? Então agora é minha vez. Foi aqui nessa sala que o presidente desmaiou, não foi? Se referindo ao vovô, que Deus o tenha. Ele diz que viu ela fazer o serviço pela pintura, porque ali tem uma câmera. Ele diz: eu tenho evidências, então toque na Hong mais uma vez e eu vou te colocar nas grades como eu fiz com o Baek. Boy, você tem meu apoio, viu? Mas é só nisso. A dona fala: como você ousa? O secundário diz: eu sou seu obstáculo agora. Se livre de mim se tiver coragem. Ela é a mãe da Hong fica preocupada que ela possa casar com o secundário. O pai dela diz que ela não faria isso, e ele diz que ele contratou gente para seguir e observar a Hong na Alemanha. Eles vão até o local onde o detetive amigo da tia da Prota está e apresenta o pessoal que estava seguindo ela na Alemanha. A Hong entra no quarto dela e mexe nas gavetas, mas só que ela não acha nada. Provavelmente o secundário fez a limpa para ali nada poder lembrar ela de alguma coisa sobre o passado. Ela vai até o quarto em que o Baek ficava e acha o MP3 rosa dela. Ela ouve a música e diz que eles têm o mesmo gosto parecido. E ela pergunta que tipo de pessoa que ele é. Aí ela diz que seria imbatível se ela conhecesse o inimigo e a ela mesma. Mas ela não reconhece ela, então nesse caso ela vai conhecer o inimigo. No dia seguinte, a Hong vem visitar o Baek na cadeia e ele pergunta: tá saudável agora? Ela diz que sim, senão por que ela estaria aí? O Baek, com cara de choro, como sempre, pergunta se a cirurgia correu bem, se ainda tá em tratamento, se ela ainda tá sentindo alguma dor. A Hong pergunta: por acaso você tá preocupado comigo? Ele diz que estava muito preocupado com ela. Ela fala que ele deve estar pensando que ela é estúpida por ter perdido a memória, e aí ele do nada fala que sentiu muita falta dela. Aí ela joga na cara dele todas as coisas que o secundário disse a ela e que confirmou tudo também. Então o Baek fala: já que você confirmou tudo, por que você tá aqui? Isso, boy, aluga um triplex na cabeça dela. Ele completa: por que você tá duvidando? Ela diz que só estava curiosa e também é pra não encontrar com ele de novo, porque agora ela já conhece o rosto dele. O Baek diz que ela tá enganada e que vão se encontrar de novo sim, porque ele não vai desistir, ele vai ficar do lado dela. Ela diz que é irônico vindo de alguém que tá preso. Ele fala que prometeu ficar ao lado dela quando acordasse e pede desculpas por não estar lá no momento. O cara da cadeia leva ele embora e ele diz pra ela só se manter saudável, por favor, porque ele vai sair dali para encontrar com ela novamente. Ela chega em casa, o secundário surta perguntando onde ela estava e o que ela estava fazendo. Ela diz que não quer contar para ele e pede para ele sair. Completa falando: eu não quero que ninguém esteja aqui sem a minha permissão, mesmo sendo você. Ele se desculpa e diz que ela ainda está em tratamento e fala que ela já esteve em perigo várias vezes para não ficar andando por aí. Por causa da mãe dele, né? E isso ele esqueceu de falar. Não é relevante também, né, boy? A Hong diz que sabe, mas ela fala que o Baek que estava por trás disso tudo e que agora não tem mais perigo porque ele tá preso. Tu que pensa, querida? Tem uma cena de um cara colocando ao que parece ser um rastreador em um carro. A Hong volta para a empresa e os funcionários que ela ajudou voltam para agradecer a ela. Então ela entra em contato com a antiga funcionária, a secretária dela, e pede para ela ser sua secretária novamente porque ela conhece a Hong. O Baek, mesmo preso, aconselha todo mundo do que fazer para ajudar ele a sair da cadeia. Bom, inteligente, viu? Que orgulho. O Baek vai a julgamento e tá todo mundo lá menos a Hong. Até o secundário aparece. Baek alega inocência até o fim. Uma cena que eu achei bastante fofa foi a mãe da Hong apoiando a mãe do Baek. Ela segura a mão da mãe do Baek para dar uma força. Que bonitinha. Eles mostram um vídeo que aparentemente o sujeito invadiu a casa, roubou a faca e o secundário fica com uma cara que eu gosto demais. Eu não sei se foi ele que fez o serviço. Se foi, parabéns, você é completamente burro. Se não foi, sinto pena da pessoa que fez o serviço, pois você não irá deixar barato. E temos vídeo ainda da pessoa queimando as roupas a 2 quilômetros de distância do assassinato. Elaia. O amigo do Baek fala que tem fotos que o próprio assassino tirou. Aí nisso mostra a cena do Baek falando pro amigo dele que se foi um assassino de aluguel, ele precisa mostrar provas para receber o pagamento. E aí mostra uma outra cena da tia da Hong e o detetive conseguindo hackear o celular do tal criminoso para conseguir as fotos.
pilotos. Eita, equipe maravilhosa essa! No dia em que o Baek vai ser solto, quem tá lá esperando ele dentro de um carro escondido? Sim, a Hong. E ainda critica o fato dela estar demorando para sair. Ela está com a secretária e a secretária pergunta para Hong por que estamos aqui mesmo. A Hong fala que ela deveria estar em alerta, já que o perseguidor perigoso dela foi libertado. E a secretária diz que ele não perseguiu ela, que ela que tá parecendo mais perseguidora que ele. A Hong vê ele abraçando os irmãos, pega o caderno dela e anota família amigável. O irmão dele oferece tofu e o Baek recusa. E aí ela anota no caderninho, ele não gosta de tofu. E ela pergunta por que tofu é gostoso. O Baek vai embora e a Hong fala para a secretária seguir ele, secretamente. A secretária fala, realmente estamos perseguindo ele? A Hong fala, claro que não, só vamos ficar de olho nele e ver se ele está planejando algo a mais. A secretária diz, isso é que um stalker faz. A Hong só fala para ela ir logo. O Baek volta e é recebido com todo amor e carinho pelo povo. A Hong vê o irmão dela lá também. Ela diz que são uma família estranha e a cena mais linda que foi o Baek reencontrando a mãe dele. Eu me emocionei. Todo mundo se abraça e quem a gente vê lá no murinho observando tudo? A Hong com a secretária. A Hong diz que ele não gosta de tofu, mas gosta de mingau doce de feijão vermelho. Que fofa, meu Deus. Um idoso lá na Alemanha acha o tal do caderninho, graças a Deus, e entrega para uma das enfermeiras do hospital. A enfermeira diz que não conseguiu saber de quem é porque estava numa língua estrangeira. Aí uma outra enfermeira fala que deve ser do Sr. Baek. Ele ligou e pediu para devolvermos se acharmos um caderno. A tia da Hong chega na vila querendo fazer uma festa pro Baek e trouxe um monte de presentes e um prêmio para sortear, que no caso seria uma máquina de lavar. E o cara de olho nela. Chega na hora da festa, ela faz de propósito para que o cara ganhe a máquina. Ele ganha e dá o prêmio para outra pessoa. Quando ele está indo embora, se preparem para a vergonha agora. Ela impede ele, falando como é que ele pôde ser tão altruísta assim e dar algo que ele ganhou. Ele diz que a dele está funcionando perfeitamente ainda, por isso ele doou. A tia da Hong diz que ele deve agarrar as oportunidades. Por que ele não agarra? Ela diz que ela não vai voltar mais ali quando sair hoje e pergunta, você ainda vai me agarrar? E se nunca mais me ver, o que te impede de casar novamente? Ele pergunta, você vai casar de novo? Ela diz, não é isso que eu quero dizer, e diz, eu estou interessada em você, ou melhor, eu gosto de você. Então, você não vai fazer nada a respeito? E nisso, a gente consegue perceber que ela ainda tá com o microfone ali agarrado na roupa, né? O irmão da Hong vai lá e pega do pescoço dela e diz que o negócio é sem fio e que ainda está ligado. Ela olha pra cima e todo mundo escutando a conversa dos dois. Ela fica super envergonhada e sai correndo, e o boy sai correndo atrás, e o pessoal lá dando maior apoio gritando. O Baek pede para voltar para a empresa, então os acionistas não veem problema, já que ele foi inocentado e que não há maneira legal de recusar o pedido dele. O secretário diz que eles têm um problema maior, que é uma reunião que vai acontecer em Nova York para votar sobre a demissão do presidente, que no caso é o secundário. Vocês não podem ver, mas eu estou com um sorriso na cara esplêndido agora. O secundário fala, o que você quer dizer com isso? Ele explica que se o presidente falhar em fornecer ou fabricar os documentos financeiros para investidores, os LPS, que no caso são as pessoas da reunião, podem demitir o presidente. O secundário revoltado pergunta se foi o Baek que enviou os documentos. O secretário diz que não. E aí temos cenas da mãe dele planejando que roupa usar para a posse dela de presidente. O secundário decide aumentar a porcentagem para poder comprar quantas ações ele conseguir para que ninguém demita ele. Automaticamente, o Baek e a família da Hong sabem disso e o Baek entrega um documento que prova que o secundário mais os homens dele fizeram uma fraude de 2 trilhões de investimentos para assumir o controle de Queens, que é o aglomerado da família. A mãe da Hong pergunta quem deu isso a ele, e ele diz que foi a mulher do irmão da Hong. Aparece cena dela levando dinheiro para o canalha de primeira categoria. Ela ameaça ele e ele diz que a dona tá sem paciência com ela porque ela não gosta de garotas adoráveis. E ele tranca a porta do carro. Ela entra em desespero e do nada alguém acerta algo na janela e é o boy dela falando para eles soltarem ela. O cara acelera com o carro, o irmão da Hong vai atrás de bicicleta. Ele corta um caminho e os caras com a mulher dele têm que parar numa sinalização de trem. Então nisso, o irmão da Hong aparece e joga a bicicleta para cima do carro. Os caras saem para brigar com ele, a mulher fica gritando, falando para ele não apanhar mais e ir embora para casa, mas ele insiste e lembra dos ensinamentos do irmão do Baek. Ele espera um momento que eles estejam com a guarda baixa para acertar um golpe crítico.
E é isso que ele faz. Até que ele briga bem. Orgulho desse personagem. Ele, pra mim, foi o que mais evoluiu no drama. Ele acaba desmaiando, mas fica bem. A Hong vê o Baek na empresa, ela se esconde dele e depois ela pensa, por que eu evitei ele? Eu sou a CEO da empresa. Quem permitiu que ele voltasse? Eu devo perguntar. Mas quando ela sai do elevador, ele não está mais lá. Ela decide ir embora, mas ele está esperando por ela e diz que precisam conversar. Os dois têm uma conversa. Ele fala que foi reinstalado novamente para o cargo. Ela pergunta se foi por ela. Ele diz que ali é o local de trabalho dele. A Hong diz para ele escolher outro serviço que ela se sente desconfortável com ele ali. O Baek fala, você sempre disse que eu era seu tipo ideal e que você se apaixonaria por mim novamente. Você estava tão confiante, então eu pensei que você me reconheceria rápido. Mas ele diz, tudo bem, eu já esperava por isso. A Hong diz que não quer ver mais ele e vai embora. Ela para porque fica presa, então ela diz, o que você está fazendo? Não faça isso. O Baek olha para ela sem entender nada. Aí ele olha para baixo e vê que a alça da bolsa dela prendeu onde ela estava sentada. E para ela, ele estava segurando ela para não ir embora. Socorro. O Baek, coitado, tenta avisar, mas ela diz que não quer ouvir para ele não se agarrar a ela. Ela tenta ir embora mais uma vez, mas a bolsa tá presa. Oh my God, é muita vergonha para uma pessoa só. Então o Baek levanta, ela olha para ele e manda ele soltar. Aí ele chega perto dela e tira a alça da bolsa e entrega para ela. Ela vai embora com a mão na cabeça. Finalmente o caderno chega na casa da Hong, mas quando ela vê o que é, aquela empregada chega pra bajular a Hong falando que ela era a empregada que a Hong mais amava. Mano, essa mulher também não se toca, viu? Nossa, o episódio tá maravilhoso pra não dizer ao contrário. Acho que esse é o episódio que eu mais passei raiva. A Hong diz que acha que elas não eram íntimas o suficiente pra conversarem casualmente e se abraçarem e sair andando. A Hong recebe um convite dela mesma pra ir para o aquário. Chegando lá, ela vê o Baek. Ela pergunta, o que você tá fazendo aqui? E ele fala que queria saber também, já que ela que enviou o convite. Nossa, será que ela mesma preparou isso tudo antes de perder a memória? Aí começa a rodar um vídeo do casamento dos dois. Roda um vídeo que os dois fizeram lá nos primeiros episódios, eu acho, deles falando para eles mesmos no futuro. Tipo um recado, as funcionárias do aquário chegam com as flores para dar ao Baek, falando que ela alugou o lugar por conta dele. Ela pergunta, quando eu fiz isso? A menina fala, você fez isso 2 vezes, mês atrás e 4 anos atrás. Aí o Baek descobre que ela alugou aquilo tudo por causa dele. Quando ele foi pedir ela em casamento, oh my God, os dois descobrindo coisas novas que fizeram um para o outro. O Baek diz, agora entendi, não foi o destino, foi você. Eu nunca soube disso. A Hong fala, eu não sei do que se trata, mas eu estou indo embora. E ela passa o olho no cartão que ele estava segurando e estava escrito o seguinte bilhete. Baek, não tente escapar do casamento só porque perdi minha memória. Já que perdi minha memória, posso muito bem usar um vestido de noiva de novo. A Hong fala, eu escrevi isso? Como eu poderia casar novamente com um cara que teve um caso? De jeito nenhum. O Baek fala, você está certa, você não teria feito isso se eu realmente tivesse te traído. Então comece a duvidar. Você não precisa acreditar em mim, mas também não acredite no secundário. Ele só está afastando você da sua família e de mim. Ele nunca te protegeu. Aí ela olha para a mão dele e vê que ele tem as marcas de corte nas mãos e lembra do secundário falando do acidente. Ela vai visitar o secundário tá lá se afogando na bebida. Ela diz que precisa perguntar uma coisa a ele. Eu pensando comigo, não pergunte, eu não aguento outra mentira vindo deste ser. Ele fala para ela esperar um pouco porque ele vai buscar mais uma bebida. Ela vê o iPad dele que está em cima da mesa fazendo barulho, então ela pega e vê que ele tem câmera de segurança instaladas em todos os lugares para vigiar ela. Ele volta e ela mais do que depressa deixa o iPad onde estava. Ele faz a proposta dos dois irem embora para os Estados Unidos, já que a família dos dois abandonaram eles. A Hong diz, tem certeza que eu fui abandonada? Ele pergunta, o que há de errado? Você acha que eu tô mentindo? A Hong fala que não é por isso e diz que eles vão conversar melhor quando ele estiver sóbrio. Ela levanta, ele segura ela perguntando o que ela tinha para perguntar para ele. Ela olha para a mão dele e não vê nenhuma ferida e diz, acho que não preciso perguntar, e vai embora. Quando ela chega em casa, pede o número do Baek para a secretária. Ela liga para o Baek falando que precisa falar com ele e pergunta onde ele está, e fala que estará lá em breve. Ela finalmente abre a encomenda e, graças a Deus, a gente descobre o que está escrito no caderno. Ela começa a ler e está escrito o seguinte, se preparem porque é muita coisa.
Para o Baek, você provavelmente estará lendo isso enquanto estou na cirurgia. Se eu falhar em acordar, então este pode ser meu testamento. Não vou pedir para que você lamente por 3 anos como eu fiz no passado, mas gostaria que você sentisse a minha falta ao longo das 4 estações e me chamasse quando estiver bêbado. Mas depois disso, me esqueça e viva sua vida. Envolva-se em um amor apaixonado, case-se e tenha sua própria família. Prometo não ficar com ciúmes. Quanto aos meus bens, gaste como achar melhor. Pensar que posso morrer está me fazendo apressar. Eu poderia ir para o céu se fizesse boas ações apressadamente, assim poderia te encontrar novamente. Só de pensar nisso, fico triste. Mas e se a cirurgia for um sucesso? Se eu esquecer quem você é? E se eu te tratar como um estranho? Ou ainda pior, se eu te maltratar? E se você não aguentar mais e se cansar de mim? O que eu devo fazer então? Mesmo que isso aconteça, não se canse de mim. Não se esgote, continue me amando. Meu tipo ideal nunca mudará, então eu me apaixonarei por você novamente. Aí ela lembra o que ele disse quando eles sentaram para conversar, que é a mesma coisa que está no caderno. Aí continua: por favor, seja paciente até então. E quando eu finalmente me lembrar de você, vamos nos casar novamente. Aí o enfeite do trevo de 4 folhas cai do caderno e ela pega. E continua lendo o caderno. E Hong, se você estiver lendo isso, deve significar que a cirurgia foi um sucesso e que você não se lembra de nada. Então deixe-me apresentá-lo a você. Baek pode consertar qualquer coisa, mas ele reclama muito. Ele é fácil de enganar. Ele pode ficar bem fofo quando está bêbado. Então, cuidado. Ele mexe com suas emoções quando chora, então não faça-o chorar. Ele fica muito sexy com as mangas dobradas, cubra-o. Se ainda estiver confusa, apenas lembre-se disso. Ele é a razão pela qual eu não queria perder minha memória. E vimos cenas dela correndo para ir encontrar com Baek enquanto isso. Voltando para o caderno. E mesmo se eu perdesse, ele é a razão pela qual eu queria viver. Baek é a pessoa que eu quero lembrar para sempre. Eu estava tão feliz por tê-lo ao meu lado, eu rezo desesperadamente que ele também esteja ao meu lado. Aí ela diz dirigindo: desculpa, Baek, chorando. Nisso, ela está indo, então o secundário recebe um aviso no celular que ela está se movimentando, porque ele mesmo que colocou o rastreador no carro dela. Ele fica possesso. Os dois correm para se encontrar, ela está indo para atravessar a rua e o Baek diz para não ir porque é ele que vai ao encontro dela. Eles ficam um de frente pro outro porque o Baek está esperando o sinal abrir para atravessar, e aí passa um ônibus e a Hong simplesmente some. O Baek fica assustado e atravessa a rua e o carro pega ele. O epílogo é a mulher informando para a família da Hong que o secundário foi um amor com ela. Cuidou dela todo o tempo na Alemanha, que poderiam ser um casal dos céus os dois. Contudo, a Hong sempre evitava ele ao máximo. Boy, humilhação tá pouca, né? Aí a mulher fala que uma mulher nunca recusaria a ajuda de um homem que gosta. Então, provavelmente o relacionamento dos dois não irá durar. Mas o problema é que ele pode reagir seriamente. Bom, o resumo do episódio 15 vai ficando por aqui. Só falta um episódio, hein, galera, pra terminar. Espero que tenham gostado. Deixe seu feedback nos comentários. Bora fofocar, mas sem spoiler, pelo amor de Deus. Deixe seu joinha no vídeo pra poder chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal pra fazer parte dessa família linda e ative as notificações pra não perder nada do que rola por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!